Olá, seja sempre muito bem-vindo a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho um e-mail, longo e-mail, longo e-mail. Resumam. Vamos lá. Boa madrugada, André. Como vai? Esse acompanha os vídeos mesmo, sabe que eu gravo de madrugada. Já me desculpo pela carta extensa, foi o máximo que consegui resumir. Olha, imagine se você não tivesse resumido, né? Eu estaria lendo a Suma Teológica de Santo Tomás. A minha história se inicia há um pouco mais de 2 anos atrás. Eu tinha saído de um relacionamento curto, porém muito intenso. Tinha perdido minha virgindade com essa garota e não tirava ela da cabeça. Com isso, passei a procurar outras garotas. Me relacionei com algumas e em menos de 2 meses estava namorando com outra garota chamada... não vou falar o nome da outra garota, né? Vamos colocar um nominho nela para ficar mais fácil. Chamada... Vamos pensar no nome. Chamada... Siegfrieda. Né? Tá bom. Né? Aí você então... Em menos de 2 meses, você já estava namorando a outra garota chamada Siegfrieda. Uma descendente de alemão. Pois é, foi um início de namoro conturbado. Ela também tinha saído de um relacionamento e ainda gostava do ex. Mas em pouco tempo nos apaixonamos verdadeiramente. Ela morava com o pai dela até então. Estudava o 3º ano, enquanto eu já ingressava na faculdade. Era mais jovem que eu, 1 ano. Nesse período, ela conheceu a mãe dela, que ela não via há cerca de 12 anos. No início do namoro, nós conversamos e tínhamos em comum um ódio por mentira e traição. Ambos não aceitariam isso na relação. Mentira e traição. Tá, vou guardando esses termos, porque acredito que se você relatou, devam ser importantes. Ambos não aceitariam... Tá. O pai de Siegfrieda, o pai dela é o Sigmund Freud. O pai de Siegfrieda não deixava ela namorar. E como ela havia conhecido a mãe dela, que a tratava super bem, decidiu ir morar com a mãe, para que pudéssemos namorar mais tranquilamente. Olha, não me soa muito bem essas coisas. Gente, eu não sei, tô lendo o e-mail agora, mas não me soa muito bem essas coisas assim. Né? Conheceu a mãe, que fazia 12 anos que não tinha contato com a mãe, agora só vai porque é mais conveniente, porque a mãe trata bem. Não sei, não me soa muito bem, sabe, deixar o pai porque é mais conveniente morar com a mãe, porque a mãe aceita tudo, porque a mãe tá conhecendo agora. Enfim... Vamos ver onde vai desembocar tudo isso. Ela era virgem, perdeu sua virgindade comigo nessa época. Já tínhamos uns 5 meses de namoro. Tudo era perfeito, como filmes de Hollywood, sabe? Eu sei. Só que no filme é tudo muita ficção, tudo muita idealização. Muita gente se frustra justamente por ficar idealizando esses padrões hollywoodianos. Olha, chega até me arrepiar. Eu não gosto de namoro assim, não. Esse namoro enlatado de Hollywood. Fazíamos planos, pensávamos em nos casar, em ter filhos. A gente se amava muito. Nesse período, ela, além de estudar, fazia um estágio. Nesse estágio havia um garoto com o qual ela tinha ficado uma vez e ela mantinha contato com esse garoto. Um dia, ao buscá-la no trabalho,
ela saiu meio que abraçada, tipo com o braço dela sobre os ombros dele, sabe? Pois é, eu, muito chateado, pedi que ela não conversasse com garotos que ela já tinha ficado ou namorado, pois eu não conversava com nenhuma garota, o que na verdade não era tão verdade assim. Gente, cuidado, vou aproveitar o seu relato aqui. Cuidado, a gente não pode cair nos extremos. Uma coisa é você falar, olha, se você já ficou com um cara, não é? Eu já disse isso em tantos vídeos, tem até um vídeo falando se é possível ter amizade com um ex. Se a coisa entrou no campo da amizade, não tem problema algum. Agora, se é uma situação não resolvida, se é uma coisa que terminou, depois nunca mais teve contato, agora volta, sabe, ficar com gracinha, aí já é meio estranho, não é? É uma coisa meio estranha. Agora, se trabalha junto, você vai querer proibir a pessoa de conversar com garotos? Quer dizer, nós estamos no Oriente Médio, não é? Amanhã ela está andando de burca e está fazendo... Tudo bem, é costume, é tradição, não estou desrespeitando costumes e tradições. Eu estou falando que esses costumes e tradições são frutos de uma mentalidade machista e extremista. São frutos e tradições, não é? De uma mentalidade machista e extremista. Isso aí, acho que é indiscutível. Ah, mas as mulheres adoram. Adoram porque, aqui nós também tivemos uma cultura em que os pais decidiam com quem a mulher ia casar. Porque era assim e ponto final. Não significava que as mulheres adoravam aquilo. Não vou entrar nesse padrão cultural do que é estabelecido, de que muitas vezes até é um padrão religioso. Não vou entrar nisso. Mas eu só estou querendo dizer o seguinte, cuidado, porque querer que a pessoa com quem você se relaciona não converse com o sexo oposto, gente, nós somos seres sociáveis, né? Eu conversava com garotas normalmente, mas não com minhas ex-ficantes ou namoradas. Porém, disse aquilo para não haver conversa dela com nenhum menino mesmo. Eu lá tô falando, que coisa extremista. Né? Quer dizer, não converso com meninos. O menino chega, viu, por favor. Parece ex-BBB quando sai do programa. Né? Não dá entrevista para ninguém. Né, estabelece um contrato com... não. De início ela resistiu. E tinha que ter resistido mesmo. E tinha que ter resistido até o fim. Essa é a verdade. Ela tinha que ter enfrentado essa imposição sua até o fim. Porque, meu querido, desculpa, mas você está errado. De início ela resistiu. Mentiu dizendo que não conversava mais. Depois disse que acabava conversando com um ou outro garoto do trabalho dela ou que ela conhecia. Mas ao fim ficou tudo bem. Entramos em um acordo, onde nem eu e nem ela conversaríamos com pessoas do sexo oposto. Ai, que horror! Que horror! Nós somos pessoas sociáveis. A gente se amava cada dia mais. Claro! Só tinha um ao outro, não conversava com ninguém. Uga, mim ser um aborígene. Eu não converso com outra pessoa. Eu me transformei num aborígene. Eu tenho que amar cada vez mais. A Lagoa Azul. Fomos ilhados. Estamos eu e você e eu. Nós nos amamos, claro, né? Vou amar o coqueiro. Prefiro amar você. Estamos ilhados, fechamos-nos numa ilha, eu vou amar o coqueiro? Tudo bem que eu amo minha planta linda, planta linda, planta linda. Te amo. Agora, é lógico, gente, que isso? Não existe isso. Vivemos coisas inesquecíveis. É inesquecível mesmo. Esse tipo de cobrança é inesquecível. Eu vou usar esse tipo de relato seu até em palestra.
É inesquecível. Você acabou de me marcar. Você acabou de me marcar, meu querido. Mas sempre que eu ia viajar por causa da faculdade, eu fazia parte de um movimento estudantil e era bolsista de iniciação científica. Ela acabava por ficar insegura e brigávamos. Porém, conversávamos e tudo se resolvia. Moro no Espírito Santo e numa dessas viagens tive que ir a São Paulo fazer uma pesquisa para minha iniciação científica da universidade. Fiquei lá por volta de uma semana e acabei fazendo amizade com uma garota que também faz parte do mesmo grupo que eu de iniciação. Fez amizade com a garota, hein? Quebrou o pacto aborígene. Íamos a eventos. Esse grupo de pessoas, né? Cerca de 15 pessoas. Íamos a eventos, palestras, ópera, museus, teatros e tiramos várias fotos. E, em sua maioria, essa garota estava ao meu lado. Não tivemos nada, não ficamos, eu nem pensava nisso, só conversávamos como colegas. Claro, porque nós somos seres sociáveis. Meu Deus do céu, a gente achar, eu já comentei isso em algum vídeo, a gente achar que colocar um homem e uma mulher já tem que, né? Já tem que, opa, né? Pera lá, gente, então não existe possibilidade de haver amizade entre um homem e uma mulher sem interesse sexual? Pera lá, como assim então? Então nós estamos desprovidos de qualquer princípio, de qualquer coisa. Só pelo fato de você, né? Não vou usar os termos que eu queria usar, porque tem muito adolescente que acompanha o canal também, né? Mas só pelo fato de você ter isso aí no meio da sua perna, eu já quero, como eu quero você. Pera lá, gente, que isso? Então a gente é desprovido de qualquer coisa, nós somos seres sociáveis. A gente tem que parar de achar que as pessoas são esse amontoado de hormônio e sexualidade. Freud tinha muita razão em muita coisa que dizia, viu? Parece que tudo gira ao redor da sexualidade, mano. Mano. Porém, ao postar essas fotos no Face, Siegfrieda, hein, gente? Hein? Siegfrieda não gostou nem um pouco e eu disse para evitar brigas futuras que eu não conversava com aquela garota e que nem sabia o que ela estava fazendo do meu lado. Gente, por isso que eu falo mentira, esses extremismos, essas coisas bobas, sabe? Coisas bobas fazem com que o relacionamento termine por coisas bobas. Exigências bobas, exigências tolas e extremistas fazem muitas vezes um relacionamento terminar fruto de coisas bobas, de situações tolas. Mas eu não sabia o que ela estava fazendo do meu lado. Opa! Pera lá! Como você surgiu aqui, planta? Como assim? Você caiu do céu? O que você está fazendo aqui do meu lado? Quem é você? Hein, sua marciana? Eu estou vendo a sua coloração verde. Eu sei que você veio de Marte. Suma já daqui. Volte para o planeta do qual você veio. Como assim? Eu nem sei o que ela estava fazendo do meu lado. Ai, meu Deus do céu. Então, eu nem sabia o que ela estava fazendo do meu lado, sendo que a gente só se conhecia de olhares na faculdade. Mesmo ficando com uma pulga atrás da orelha, ela acreditou. Pulga? Pulga? Se você tivesse me contado uma história dessa, eu não ia ficar com uma pulga atrás da orelha. Eu ia sentar a mão na sua cara. Pera lá, você não sabe nem o que ela está fazendo do seu lado? Pera lá, como assim? Não, era uma menina que eu tinha... mano, olha... Pulga não, ia ficar com cachorro atrás da minha orelha. E eu não iria acreditar. Não fiz aquilo por mal. Eu acredito nisso. Você fez isso, sabe por quê, meu querido? Sabe por que você fez isso? Fruto daquelas coisas e daquele pacto
horrível que vocês fizeram entre vocês. Uma coisa sem nexo. Como nós somos seres sociáveis, é lógico que a gente conversa com pessoas. Aí tem que falar que não conversou. Por quê? Para honrar um pacto que não tem cabimento. Pois tínhamos combinado de não falarmos com pessoas do sexo oposto. Olha lá. E mesmo eu não traindo ela com outra pessoa, estava traindo o nosso combinado. Ao chegar da viagem, continuei conversando com essa garota, mas nada além do coleguismo. Eu não me interessava nela e nem ela em mim. Pronto, tá vendo? Esse fato que aconteceu com você é a prova cabal de que num futuro relacionamento, não sei, tá? Não sei se você terminou, tô lendo seu e-mail agora. Se vocês terminaram ou não, eu acredito que sim, né? Ninguém me manda um e-mail falando todas essas coisas para terminar lá no fim dizendo nós estamos bem e felizes. Suponho que vá acabar num término de relacionamento toda essa história. Mas aí é que tá. Caso vocês tenham terminado ou se tenham voltado, meu querido, que isso sirva de lição para você. Esta menina que está do seu lado e que é um mero coleguismo e que você não tem interesse nenhum nela e nem ela em você, isso serve para num futuro relacionamento, ou ainda que você tenha voltado com ela, se é que terminou com com a Siegfrieda, que você saiba amadurecer nesse sentido, de perceber que essas exigências, não conversar com o sexo oposto, são ridículas. Depois de um mês morando com a mãe dela, a minha ex-sogra... então terminou mesmo. Ex-sogra? Então terminou. A minha ex-sogra foi se transformando numa pessoa perversa, quase uma bruxa. A bruxa má. Maltratava ela, xingava, dizia que ela era adotada, pegava toda a grana do estágio de Siegfrieda para ela. E Siegfrieda não podia fazer nada. Falei que foi muita precipitação sair de casa para ir morar com uma pessoa que nem conhecia. Mas era a mãe dela. Era a mãe, mas não conhecia. Seu pai e seu irmão não conversavam mais com ela. Ela deixou, né? Abandonou eles. Ela não tinha a quem recorrer, já que só tinha esses familiares aqui. Quando o estágio de Siegfrieda acabou, ela ficou sem ter onde ir, pois sua mãe não permitiu que ela continuasse morando com ela sem dar a grana mensal. Gente, mas isso é história de filme. Por isso que você acha que a história de vocês foi uma história hollywoodiana? Porque isso aqui é história de filme de Hollywood, não é? É Cinderela. A Cinderela dos tempos modernos. Minha avó, que é com quem eu moro, deixou ela ficar aqui em casa por uns tempos até arrumar um lugar para ela ficar. Corremos atrás de uma república e tudo estava dando certo. Acabei virando quase que um pai. Pagava aluguel para ela, roupas que ela perdeu porque a mãe dela doou tudo antes que ela pudesse levar embora. Meu Deus! Isso é uma história de vilão mesmo, não é? Comprava comida para ela se sustentar, arrumei um emprego para ela, passava os finais de semana com ela para ela não se sentir sozinha. Comprei um celular novo para ela e a ajudava nas contas e etc. Enfim, nada mais que minha obrigação enquanto namorado. Porém, Siegfrieda, nesta época, começou a ficar mais insegura, com medo de me perder, com medo que eu a traísse, que eu mentisse para ela, e as brigas começaram a ser constantes. Nós não podíamos sair porque, se ela me pegasse, olhando para o lado, ela era capaz de socar minha cara. Olha o ciúme, gente. Ela começou a sentir raiva de mim, como ela mesma dizia, pois eu sempre fui brincalhão e levava isso na brincadeira, e ela entendia como ironia. Ela, às vezes, em seus ataques de nervoso, me arranhava. Me arranhava. Me arranhava. Trincava os dentes,
Sabe, fazia um rangido com os dentes. Ai, que horror! Meu Deus, ela estava virando a Ruca. Me olhava séria. E aquilo se tornou comum. Nossa, mas olha, não é? Uma pessoa chegar nesse estágio, não é? Olha, meu querido, um dia você ia chegar no quarto, a cabeça dela ia estar rodando e ela ia vomitar em você. O exorcista. Ai, que horror! Brigávamos e eu acabava ficando puto com aquele nervoso besta, sendo que eu não havia desejado ninguém, só havia olhado para o lado. Gente... Como este exemplo que dei, as brigas eram por motivos fúteis e depois de quase 2 anos juntos, terminamos, mas logo no dia seguinte voltamos. Passamos mais uns meses bem e ela conheceu uma guria da minha faculdade que também me conhecia. E ela, conversando com essa guria, descobriu que eu conversava sim com aquela menina da viagem. Eita, nós, eu falo para as minhas amigas baixinhas, você não é mentira, mas tem perna curta. Gente, não adianta. Essas historinhas, essas coisas mal contadas, uma hora vem, e vem assim, ó, puf, cai de bandeja. É aí que as coisas ficam tristes de verdade. Eu pedi 1000 desculpas pela mentira, disse que não fiz por mal, fiz por medo de perdê-la e por seguir uma exigência ridícula criada por você, né? E ela sempre lembrava daquela nossa conversa no início do namoro, na qual dizíamos que não perdoaríamos mentiras e nem traições. Eu falei que eu deveria prestar atenção no mentira e traição aqui da frente. Porque tá vendo, gente? Quando as pessoas, numa relação, quando elas estabelecem determinadas regrinhas, determinados pactos e acordos, depois elas vão se nortear a partir disso cegamente. Não que elas estejam erradas, mas por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com determinadas regrinhas feitas assim por impulso ou num momento de insegurança, tendo em vista que elas não vão se sustentar numa vida real e saudável. Como foi essa regrinha de vocês. Não estou falando de mentira e traição. Mentira e traição eu também não suporto. Eu, particularmente, não suporto e acredito que tem muita gente que não suporta isso. Não estou dizendo dessa especificamente. Essa daí tudo bem. Acho que qualquer relação tem que se pautar em cima disso. Olha, não gosto de mentira, muito menos traição. Né? Vamos ser transparentes, vamos ser honestos para com o outro. Estou falando que tem muitas regrinhas que a gente vai criando, que a gente tem que perceber que essas regrinhas depois elas vão estabelecer toda a relação. E depois não adianta vir falar, mas gente, não, era só uma colega, não teve nada a ver. Teve nada a ver, mas espera lá, a gente não falou que não ia conversar? O que eu repito, é algo ridículo. Dizer que não vai conversar com um sexo oposto. E então ela terminou comigo pela segunda vez. Corri atrás e voltamos novamente. Só que agora ela era dançarina de axé. Olha. Conversava com alguns garotos. De começo eu até deixei, mas aquilo me agoniava muito. Conversei com ela e ela disse que não iria parar. Aceitei, mas já estava por aqui com toda aquela situação. Numa de suas loucuras, ela sumiu durante um dia e madrugada, sem dar notícias. No fim, me ligou dizendo que tinha tentado se matar, o que já não era a primeira vez. Já tinha tentado fazer isso antes, ao menos 2 vezes. Disse que passou a madrugada na rua e que estava daquele jeito por causa de como seu pai a tratara. Eu, puto da vida, terminei pela primeira vez, porque, porra,
Porra, me desculpe. Tudo bem, meu querido. Pode... Pode falar. Porra, eu fazia de tudo pra ela. Ajudava ela mais do que podia, pra ela tentar se matar, pra ficar quase 48 horas sem dar notícia enquanto eu ligava para o hospital e o caramba, 4? Porra, terminei. Tá certo. Que delícia desabafar, né? Desabafa, meu querido. Desabafa. Passado uma semana, ela me ligou várias vezes e por fim veio me procurar na saída da faculdade. Eu falei que não queria, que estava bem. Parênteses, não estava nem um pouco, sentia saudades. Fecha parênteses. Ao dizer que não queria, ela desmaiou na minha frente e a levei ao hospital. Gente, mas que história É um drama, é uma coisa assim de Nelson Rodrigues. Acabamos ficando e voltamos a namorar. O que não durou 1 hora para estarmos brigando da mesma forma que antes. No outro dia liguei para conversar e falar que a gente já estava do mesmo jeito. Ela falou que tinha percebido. Eu ameacei falar que queria terminar, porque já não confiava tanto mais nela como antes. Achava que ela havia me traído, a história do axé. E ela disse que jamais faria isso e que quem mentiu na relação fui eu. Por fim, disse que não gostava mais de mim como antes. Eu, puto, terminei e ela não me ligou mais. Eu fiz o mesmo durante quase 1 mês. Esse período foi difícil. Chorei, conversei com amigos, minha avó, vi todos os seus vídeos repetidas vezes. Muito obrigado. Tentava me encorajar, mas acabei perdendo o trabalho, reprovando na faculdade e vivendo uma tortura no travesseiro, principalmente quando chegava o horário, tarde ou noite. Nossa, meu querido, perdeu o emprego, reprovou na faculdade, puxa vida. Nossa, gente, não pode deixar assim, sabe? Eu entendo que um término é sempre doloroso, mas a gente tem que ter muita disciplina. Essa é a verdade. A gente tem que ter disciplina, inclusive para trabalhar com o término e para lidar com ele. E ter disciplina significa eu vou chorar, eu vou me descabelar na hora certa, no momento certo, e eu não vou deixar que isso se espalhe como uma mancha de petróleo no mar da minha vida, no meu trabalho, na minha faculdade. Eu sei que é difícil, não pense que eu estou aqui falando como se fosse a coisa fácil do mundo, porque eu sei que não é. Eu sei que a hora que você está no trabalho, a sua cabeça está lá, a sua cabeça está no seu... Você queria estar em casa, você queria se enfiar dentro do seu quarto. Eu sei que essas coisas acontecem. É por isso que eu estou dizendo que exige disciplina. A gente tem que ser disciplinado, inclusive com o término. Agora eu não vou deixar esta situação, este aperto, esta coisa, né, me dominar, porque agora eu preciso ser profissional. Eu vou chegar em casa... Eu vou chorar o que eu tenho que chorar e depois eu vou pegar os livros porque eu preciso estudar. Eu não posso deixar que isso atrapalhe os meus estudos. Eu preciso estudar, eu vou me concentrar. Eu vou focar todo aquele carinho, aquela situação em que eu ficava olhando para o celular. Toque, 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 me mande uma mensagem. Eu vou focar agora no estudo, na atenção que eu devo ter aqui. Isso significa aonde a gente canaliza. A gente tem que canalizar, sabe? A gente tem que ter, assim como quando a gente estuda muito, a gente tem que ter aquele momento, estudou, agora para tudo, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai pra academia, sai, vai caminhar, sai, vai fazer nada, se joga no sofá, assiste um pouco de TV, vendo porcaria, né, vendo coisa nada com nada, programas que não tem nada a ver, programas que não sei o que, distrai, sabe? Depois você volta a estudar. Rende muito mais. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso também.
A gente tem que determinar e ter disciplina. Disciplina. Agora eu vou chorar sim, agora eu vou, né? Puxa vida, vou pensar na nossa relação, o que foi que aconteceu, o que está acontecendo. Agora não, agora eu vou canalizar, eu vou estudar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Então, eu sei que é difícil, muito difícil, muito. Conseguir isso é uma proeza, mas tudo na vida é um exercício e a gente tem que se colocar a fazer. Tá vendo? Você bombou na faculdade, perdeu o emprego por conta disso, porque essa mancha do término, mancha que eu digo como se fosse uma mancha de óleo, um vazamento de petróleo. Um vazamento é algo que sai do controle. O término é algo que sai do controle, porque muitas vezes você quer e a outra pessoa não quer. Então é uma mancha, é algo que saiu do seu controle. E aquilo que sai do nosso controle, a gente fica desesperado. E se a gente não controlar a situação, ela vai se esparramando. Ela vai se esparramando, se esparramando, se espalhando, espalhando e prejudicando tudo. Nada foi pior do que quando soube essa semana que ela estava namorando com outro cara. Caramba! Não havia se passado nem um mês. Fiquei louco, não sabia o que fazer, aguentei por 2 dias, mas não resisti e liguei perguntando a ela por que ela tinha feito aquilo, se me amava. A resposta foi que ela fez para me esquecer e disse que ainda me amava. Me chamou para um culto na igreja que ela frequentava. Abre parênteses. Eu sou ateu, mas fui mesmo assim. Fecha. Olha. Fui para conversarmos. Chegando lá, ela me apresentou o namorado dela. Ai, que situação! Que é totalmente o contrário do que eu sou. E foi um clima péssimo, óbvio. Eu fico imaginando, o clima deve ter sido horrível. Abre parênteses. Imagine você sentado ao lado da sua ex, vendo ela de mãos dadas com seu novo namorado, que às vezes trocavam carinhos e risadas numa igreja. Fecha parênteses. Cara, foi foda. Meu querido, eu fico imaginando eu tô falando, isso é cena de Nelson Rodrigues. Como pode isso? Autores de novela, assistam este canal para vocês se inspirarem. Valcir Carrasco, assista este canal. Tire histórias. Mas tudo bem. Eu, na verdade, não sabia se pedia para voltar ou não, pois tinha medo das brigas voltarem também. Mas ouvi meu coração e chorei na frente dela, implorando para voltar e pedir uma nova chance. Ela falou que ainda pensava em mim, gostava de mim e que também não sabia o que queria. Marcamos de nos encontrar hoje. Bom, esse hoje é quando você me mandou e-mail, né? Nossa, 2 meses atrás. Eu espero que você já esteja muito melhor, né? Marcamos de nos encontrar hoje. Quando eu já estava a caminho, ela me mandou uma mensagem dizendo para eu não ir, que havia pensado melhor e que decidiu dar valor a quem dá valor a ela. Que eu a fiz feliz contando mentiras. E o outro garoto faz ela feliz de verdade. Ela não o ama, mas ele a faz feliz. Parece meio contraditório isso, né? Ai, credo. Ai, a pessoa se sujeita a umas situações. Desesperado, liguei pedindo uma chance, dizendo que não sou nada sem ela, que faço tudo por ela, que não vivo sem ela, que ela não pode jogar uma relação de 2 anos fora assim,
Chorei, pedi por favor, me humilhei e ela se manteve firme no não. À tarde, ainda recebi uma ligação do namorado dela, me ameaçando. Disse que eu estava deixando ela confusa e disse para eu pular para fora da barca. Que não era para mandar mais mensagem e nem ligar para ela, pois se eu o fizer, as coisas vão esquentar para o meu lado. Ó, bem religioso ele, né? As coisas vão esquentar pro seu lado, mano. Então, André, eu estou muito mal. Amei ela como nunca amei ninguém antes. Fiz coisas que não faria por ninguém e agora a perdi de vez. Como esquecê-la? Dói pensar que ela está com outro, que ela beija outro, que é outro quem toca ela, que eles fazem o mesmo que nós fazíamos, que é ele quem faz ela sorrir. Como deixar ela em paz e ficar em paz também? Me disseram para conversar com outras garotas, sair, distrair, mas parei de conversar com garotas e perdi o contato com todas as garotas que conheci devido ao ocorrido. Quero seguir em frente, mas tá bravo. Aguardo suas palavras. Abraço. E aí ele assina. Olha, meu querido, essa questão de como esquecer, de como não sei o que, isso aí você já viu nos meus vídeos, então não vou ficar chovendo no molhado. Como esquecer, como lidar com o término, tudo isso aí já está gravado, não vou ficar falando. Todo e-mail é muito bem-vindo, porque, lógico, uma história dessa, meu Deus do céu, quanta coisa a gente tirou aqui, coisas que eu vou usar em palestras minhas, de como vocês estabeleceram a relação de vocês. É por isso que eu digo, a relação ela tem que ter alicerce, ela tem que estar estabelecida em coisas que depois são coisas palpáveis na realidade. Vocês começaram já com exigências que são impossíveis de serem pautadas na realidade. Não conversar com o sexo oposto, isso e aquilo. Aí é óbvio que tudo isso começa a trazer uma série de inseguranças, uma série de coisas. Por quê? Porque vocês edificaram a relação de vocês lá em cima. Entende o que eu estou querendo dizer, meu querido? Não estava pautado na realidade, porque na realidade nós somos seres sociáveis. Então, se nós somos seres sociáveis, é lógico que nós vamos conversar, que nós vamos ter contato, o que não significa interesse sexual, assim como você disse, que você conversou com essa menina, mas não havia interesse nenhum da sua parte, nem da parte dela em relação a você. Porque quando há interesse, a gente percebe, a gente não é bobo, a gente percebe. E se a gente quer se manter fiel e firme no propósito de uma relação que tem como princípio a fidelidade, quando a gente percebe que tem alguém que tem uma outra intenção para conosco, aí a gente pode fazer os cortes. Isso eu acho normal. Isso eu acho natural. Nem sempre a gente precisa contar para outra pessoa. Olha, eu me afastei porque a fulana estava com outras intenções. Nem sempre a gente precisa ficar contando isso. Depende a situação, depende o contexto específico. De repente, você pode se afastar sem ter a outra pessoa ficar sabendo por que você se afastou. Porque você percebeu. Então, ótimo, você percebeu, você se afastou porque você se manteve. Isso sim são princípios pautados na realidade numa vida sociável. Agora, você mesmo disse, a outra também não tinha interesse nenhum em você e nem você nela. Por quê? Porque somos pessoas que têm relações interpessoais, uns para com os outros, independente do sexo. Nós temos relações interpessoais, duas pessoas do sexo oposto podem sim, com certeza, conversarem, dialogarem muito bem, sem estarem interessadas sexualmente uma na outra. Então é isso que eu estou querendo dizer. Vocês começaram, o alicerce de vocês estava lá em cima, flutuando. Então é óbvio que quando vocês estão lá em cima, flutuando, pautados em exigências que não conseguem
tocar a realidade, é óbvio que isso fica muito assim, vulnerável, balança muito, aí traz as inseguranças, aí traz isso, traz aquilo, depois mais pra frente descobre de fato que você conversava com a menina, aí então é insegurança em cima de insegurança, então são coisas que, foi a quebra de um pacto, foi isso, foi aquilo, aí vem mais briga, aí não sei o que, papapá, e uma bola de neve, e aí acaba desembocando nessa situação. Quando você diz, porra, um mês ela já tava com outro. Ué, pera lá, vamos ver aqui. A minha memória tá boa nesse sentido. Não foi você que disse que você tinha saído de um relacionamento intenso e em menos de 2 meses você estava namorando com a Siegfrieda? Você também fez isso. Não é? Você disse que saiu de um relacionamento intenso, seu relacionamento anterior foi intenso, e depois, em menos de 2 meses, você estava se relacionando com a Siegfrieda. E agora você está sofrendo pela Siegfrieda. A Siegfrieda também gostava muito do ex ainda, quando vocês se... E agora ela está fazendo com o atual, com o religioso dela lá, não é? Que te ameaçou. Ela está fazendo exatamente o que ela fez no início com você, em que ela também tinha saído, em que ela também gostava ainda do ex e acabou se apaixonando por você. Então agora ela está fazendo a mesma coisa, ela está seguindo o mesmo princípio, ela está seguindo a mesma regra que norteou ela. Assim como você fez esta regrinha também quando você começou a sair com ela. Então, cadê eu vou chamar agora você de Zigmundo, né? Cadê o Zigmundo lá de 2 anos atrás, que também começou a sair com ela, ainda, mesmo tendo saído de um relacionamento profundo anteriormente? Recupere-se, reerga-se, meu querido. Se você saiu de uma relação profunda, intensa, e iniciou uma relação com a Siegfrieda, por que você não pode fazer isso agora? Gente, se a gente fez isso lá atrás, por que a gente não pode reproduzir agora? Por que a gente não pode reerguer? André, mas foi a pessoa que eu mais amei, foi a pessoa que não sei o que, foi a pessoa assim, não sei o que. Exige mais esforço, exige mais dedicação, exige mais disposição. Não é? Esforço e disposição são proporcionais ao sentimento que havia naquela relação que chegou ao fim. Então eu vou ter que ter mais disposição, eu vou ter que me esforçar mais, porque de fato eu senti que nesta relação, a última agora, eu gostava mais, foi muito mais intensa que aquela que eu considerava mais intensa ainda lá atrás. Então agora eu preciso de mais disposição, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me dedicar mais. O que eu preciso fazer? Quais são as metas que eu preciso estabelecer para que eu possa vencer e superar esta situação dia após dia? O que eu preciso fazer? Tem dia que eu vou estar um pouco mais para baixo, tem dia que não, e eu vou fazendo, não conheço outras garotas, porque eu perdi o contato, porque na verdade, como fruto dessa exigência, pera lá, mas tudo pode ser refeito, amizades podem serem refeitas, você fazer amigos, sair com seus amigos num barzinho, conhecer novas garotas, enfim, tudo é possível, desde que nós queiramos e de que estejamos dispostos a isso. Tendo em vista que nós não somos uma ilha, nós somos seres sociáveis e você então vai se socializar com essas outras garotas, inclusive vai se socializar com seus amigos, novos amigos, colegas que vão ter contatos com outras garotas e assim por diante, até que você esteja e se sinta preparado para começar a sair. Porque é um direito seu de não querer sair com alguém, com uma garota agora, tendo em vista que você ainda está machucado, fragilizado. Tudo bem, já faz 2 meses isso. E eu espero que este vídeo esteja te encontrando muito, muito, muito bem depois desses 2 meses em que você me enviou a sua história. É isso que eu tenho a lhe dizer, meu querido. Muito obrigado, inscrevam-se, participem do Facebook, do blog, inscrevam-se aqui no Facebook, no Facebook... Inscrevam-se aqui no YouTube. Eu fico aguardando a sua inscrição. Muito obrigado, forte abraço.